Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Ailton e você está no seu canal EBD Classe Efatá. Nós estamos aqui para dar o pontapé inicial no nosso segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade nós estaremos estudando com a revista da CPAD e o nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Queridos, e nesta oportunidade nós estaremos estudando ao decorrer desses 3 meses a carta aos Efésios. E nesta oportunidade eu creio que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero desde já pedir perdão a vocês pelo tempo demorado de colocar vídeo aqui no canal, mas não tem sido fácil para nós essa nova maratona, mas peço a sua compreensão. E se esse canal está sendo já bênção na sua vida, eu peço para que você curta, compartilhe com seus amigos e leve esta mensagem aos corações. Queridos, vamos participar junto, deixe seu comentário, deixe seu feedback para que nós possamos estar interagindo ao longo das aulas. Amados, a nossa primeira lição, ela é uma lição de apresentação e ela tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Amados irmãos, todas as cartas do apóstolo Paulo, ele inicia com saudações. E nesta oportunidade não é diferente. Por isso, eu convido a você a embarcar comigo nesta viagem. Entrando para dentro da revista, nós vamos se deparar com o nosso texto áureo, que é Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, paz e graça da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Veja bem, queridos, a nossa revista ela tem como leitura bíblica em classe 2 livros das Sagradas Escrituras. Um deles é a própria Epístola aos Efésios, que é o capítulo de número 1, e o versículo de 1 e o versículo de número 2. Também temos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E justamente aqui é que eu quero apresentar a vocês a chegada de Paulo aos Efésios. Queridos, no capítulo 18, Paulo em sua segunda viagem, voltando para Jerusalém, ele vai passar por Éfeso, aonde ele vai pregar a palavra de Deus. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, Paulo ele chega em Éfeso para mencionar, levar o Evangelho aos corações, para ratificar a fé daqueles que ainda estavam engateando. E todos nós sabemos que o Evangelho, querido, não é fácil. Aonde nós pregamos o Evangelho, sempre nós vamos ter retaliações, dificuldades. E não foi diferente para Paulo em Éfeso. A palavra do Senhor Deus é poderosa, ela é maravilhosíssima. Por quê? Porque o Senhor, ele garante aquele que ele envia. Ele garante aquele que ele comissiona a levar o seu Evangelho. Por isso, quando Paulo chega em Éfeso e que as pessoas já estão ficando apavoradas por ele estar pregando contra a idolatria, e em Éfeso, Diana ser o centro das atenções, queridos, a retaliação está se preparando e Deus já está vendo a retaliação se preparar, mas Deus, como ele está sempre na nossa frente, ele já vai se revelar a Paulo e vai dizer a Paulo no capítulo 18 e no versículo de número 9, diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não tenha medo, mas fala e não te calas. Queridos, em momentos difíceis da nossa vida, não devemos ter medo, nem muito menos nos calar, porque é necessário levar o Evangelho, é necessário que o Evangelho alcance os corações. Por isso o Senhor Jesus ele diz: ide, não ide ali na esquina, mas ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso vai mostrar o quanto Deus quer que nós cheguemos aos corações, que Ele quer que nós cheguemos às vidas, às famílias, para que eles sejam alcançados pelo Evangelho da graça. Amados, e é interessante que o Senhor vai dizer no versículo de número 10,
porque eu sou contigo. Precisa de mais alguma coisa? De mais nada, né, querido? Ouvir uma palavra dessa nos dias difíceis da nossa vida restabelece as nossas forças, nos ergue, nos coloca de pé. Queridos, o Senhor é conosco, porque o Senhor Jesus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Não foi só no dia da sua conversão, todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, diz o texto, no capítulo 18, versículo 11, que ele ficou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, querido, perceba, quando o apóstolo Paulo, ele vai mencionar a palavra de Deus e vai pregar contra a idolatria dentro de Éfeso. E Éfeso tem como centro das atenções a deusa Diana, a deusa da fertilidade, Artemis. Paulo está entrando em um campo de batalha, porque ele está pregando contra o marco, contra a grande referência daquela cidade. Preste atenção, queridos. Conforme Paulo ia ganhando vidas, o evangelho ia se expandindo dentro daquela cidade. O número de pessoas que compravam nichos de prata iam se diminuindo, até que pesou no bolso dos artífices. Queridos, isso está justamente no capítulo de número 19. Eu convido você a ler todo o capítulo 19, porque você vai ver a batalha que Paulo está entrando. Mas o que é importante, Paulo não está entrando em batalha sozinho. Paulo está entrando em batalha com o Senhor. Queridos, todas as nossas batalhas, que nós sempre possamos colocar o Senhor na frente de todas elas. Por quê? Porque certamente venceremos todas. Então, queridos, esse é o apóstolo Paulo, porque uma das nossas primeiras atividades aqui com vocês é mostrar para vocês o autor da carta. E o autor é o apóstolo Paulo, que um dia foi perseguidor e passou a ser perseguido. Mas pode findar a sua vida dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Combata o bom combate. Combata o combate da fé. Seja um vencedor. Bom, dito isto, eu quero compartilhar com vocês aqui também um dos outros pedidos aqui da nossa lição, além da autoria, como nós já falamos, ele também nos pede para que venhamos comunicar com nossos irmãos a data. Amados, essa carta, ela foi escrita por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo, quando Paulo era um prisioneiro de Roma. E por ser um prisioneiro, nós vamos pensar, mas como é que ele escreveu carta se ele está preso? Essa prisão era diferente, era uma prisão domiciliar, aonde o apóstolo Paulo podia receber visita. E nessa oportunidade, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, não ia ficar cochilando dentro da prisão. Eu espero que com esta quarentena, com esse tal de hashtag Fique em Casa, eu espero que você não esteja cochilando, mas eu espero que você esteja ativo, na posição, buscando no Senhor aquilo que Ele quer de você. Porque o apóstolo Paulo podia ficar na dele, triste por estar preso. Não, o apóstolo Paulo estava preocupado com as igrejas, inclusive a Éfeso, porque ele passou na sua terceira viagem, no capítulo 19 vai registrar a terceira viagem de Paulo. Ele vai passar vai ficar em Éfeso 3 anos, aproximadamente 3 anos em Éfeso. E Paulo vai sofrer diversas retaliações. Pessoas vão se levantar contra Paulo. Pessoas vão se lançar contra ele. Então o apóstolo sabia o quão era difícil manter as portas da igreja abertas em Éfeso. Manter a fé e o equilíbrio espiritual em Éfeso. Por isso, ele vai escrever esta maravilhosa carta. E a nossa segunda proposta aqui da revista é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Querido, preste atenção.
Eu vou retornar aqui ao texto de Efésios capítulo 1, versículo de número 1, que ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, para quem foi escrita essa carta? Essa carta foi escrita para os santos que estão em Éfeso. Essa carta foi escrita para os irmãos que estavam dentro de uma cidade que era dominada pela idolatria, porém, esses irmãos se separavam para o Senhor. Estavam separados para o Senhor. Viviam uma vida de renúncia diante de tantas coisas ruins, como a prostituição, a idolatria e muitas outras coisas. Então, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo aos santos, aos separados e fiéis. Porque diante de tantas propostas, de tantas questões, eles se mantinham fiéis. Fiéis a quem? Ao Senhor. Então essa carta ela foi escrita aos irmãos que estavam em Éfeso, aos santos e fiéis. Amados, seja fiel. Seja fiel ao Senhor, independente de qualquer circunstância e situação. Independente do que você estiver vivendo, independente de aonde você se encontra agora, escutando esta aula, seja fiel. As propostas dessa vida é meramente descartável. Uma hora tudo isso acaba. Mas, querido, as promessas de Deus são eternas e são para nossas vidas. Então se mantenha fiel. Em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, mantenha-se fiel. Partindo aqui para a terceira proposta da nossa lição, já te apresentei o autor e a data, já identifiquei para você para quem ela foi escrita, e agora ele pede para que nós venhamos explicar qual foi o propósito de se escrever a carta aos irmãos em Éfeso. Pois bem, queridos, que nós possamos entender que na igreja de Éfeso não havia nenhum problema com os irmãos. Não. Os irmãos estavam bem entre si. Porém, Paulo escreve essa carta para fortalecê-los, para edificá-los, para avivá-los, para incentivá-los a continuarem santos e fiéis, para que eles possam entender que independente de qualquer situação, o Senhor Jesus, ele não perdeu o controle da situação, que o Senhor Jesus, ele tem todo o controle em suas mãos. Por isso, um dos grandes propósito da igreja, da carta aos Efésios, é apresentar Cristo como cabeça da igreja, e a igreja como corpo. Ou seja, se Cristo é o cabeça da igreja, queridos, e nós verdadeiramente somos o corpo, nós temos um grande privilégio. Por quê? Porque, queridos, Cristo jamais vai perder o controle. Cristo jamais vai perder o domínio. Cristo jamais vai perder o equilíbrio. Por isso, eu quero dizer para você uma coisa. Essa epístola, ela é escrita para mostrar aos irmãos em Éfeso que o Senhor, ele é soberano sobre a igreja. Que o Senhor, ele é único e suficiente e não precisa de nenhum outro, não precisa de se dobrar a ninguém, independente de qualquer situação que eles venham passar, mas que eles viessem se manter fiel. Amém, queridos? Isso é um vídeo rápido, porém, nós vamos estar conversando ao longo da semana, eu creio. E eu quero concluir aqui com a conclusão da nossa carta, que diz, da nossa revista, que diz: a Epístola aos Efésios revela um elaborado resumo da salvação e sua implicação para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Amado, dito isto, eu agradeço a Deus por sua vida, por tua compreensão, e peço aos irmãos que deixem o like, o joinha e compartilhem em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós se encontramos na próxima lição, em nome de Jesus.